Pai do Senhor, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Jesus, glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Aleluias. Grande é o poder de Deus. Amém? E nesta noite, amados, nós estamos ainda fazendo online, mas se Deus assim permitir, já o mês que vem será presencial. Amém? Eu pediria aos irmãos que abrissem suas Bíblias em 1 Timóteo 6. 1 Timóteo 6, verso 3. Diz assim: se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo o amor, segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca das questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfia, blasfêmias e ruins suspeitas, contenda de homens corruptos de entendimentos e privados da verdade, cuidando que a piedade seja a causa de ganho. Aparta-te dos tais, mas é grande ganho a piedade com contentamento. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada poderemos levar dele. Todo, porém, sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isto contentes. Amém? Deus poderoso, louvado e glorificado seja o teu santo nome, Senhor. Não há Deus como tu, Senhor. Tu és onisciente, onipotente, onipresente, Senhor. Tu sabes de todas as coisas, tu estás em todos os lugares, Senhor Deus. E com certeza, Pai, em nome de Jesus, eu tenho certeza que Tu está aqui neste momento, através do Teu Santo Espírito, Pai. Abençoa, Senhor, os ouvintes, abençoa a minha igreja, Senhor. Abre, Senhor, os tímpanos de cada um, tira os comichões, Senhor, que a palavra possa ser enxertada de maneira poderosa, Senhor, nos corações, Senhor. Espírito Santo, estou aqui, usa os meus lábios, Senhor, para proferir aquilo que Tu desejas, Senhor. Eu me coloco totalmente na dispensação do Teu Santo Espírito, em o nome de Jesus. Amém? Bem amados, querida igreja, louvado seja o nome do Senhor. Nós glorificamos a Deus que a pandemia, ela está instalada, mas ela está regredindo, não é? E com isso, nós passamos a ter culto aos domingos, na nossa igreja, e o mês que vem, se Deus quiser, às quintas-feiras também. E a Santa Ceia será no dia 1º de novembro, será no último domingo desse mês, de outubro, presencial. Espero que todos se esforcem para que lá esteja. Amém? Mas, amado, nós vemos que o apóstolo Paulo, logo depois de ele sair da prisão em Roma,
ele escreve para seu filho na fé, Timóteo, e também escreve para Tito, porque tanto Timóteo como Tito tinham suas igrejas, tinham funções pastorais. Então eles tinham muita responsabilidade e tinham que ter muito discernimento do Espírito para ver ou para ouvir o que vinha de Deus e o que não era de Deus. E por causa disso, o apóstolo Paulo escreve a Timóteo sobre os deveres dos servos, os deveres nossos, os deveres da igreja. Então ele começa a mostrar como o Timóteo precisava ter cuidado. Então no 6, verso 3, ele fala: se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com a sã palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, e com doutrina que é segundo a piedade. Então ele está falando aqui que nós precisamos, amado, como pastor, como servos, ter muito cuidado com alguns ensinamentos que muitas vezes nós ouvimos e nós, talvez por não ter discernimento, nós acreditamos naquilo que nós estamos assistindo, naquilo que nós estamos ouvindo. Mas, amados, quem estiver debaixo do foco de Deus, quem estiver debaixo das mãos de Deus, automaticamente o Espírito Santo te dará um discernimento se aquilo é do Senhor ou se aquilo não é do Senhor. Se o Espírito Santo de Deus te fala, te mostra que aquilo vai de encontro às palavras, os ensinamentos que está na Bíblia Sagrada, por que permitir que alguém venha enxertar em sua mente tais palavras ou tais segmentos? Então, como igreja, nós temos que ter muito cuidado naquilo que nós ouvimos, naquilo que nós falamos. E o apóstolo Paulo começa já no versículo 4 dizendo: é soberbo e nada sabe. Então, todos estes segmentos antibíblicos, essas pessoas se julgam pessoas sábias, pessoas cultas, mas diz aqui que eles nada sabem. Amado, não adianta o indivíduo ter uma cultura, ter várias faculdades, mas ele não tem o principal, que é a unção do Espírito Santo de Deus, aleluia. Sem unção de Deus, nada podemos fazer e nada saberemos fazer. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui que essas pessoas são pessoas soberbas e nada sabem, mas deliras. Então veja, ele é bem claro quando diz que essas pessoas são soberbas, porque quer ensinar, e quando as pessoas querem ensinar ou mostrar algum segmento antibíblico, meu amado, imediatamente você tem que saber se é de Deus ou não é de Deus. E o apóstolo Paulo diz que essas pessoas são soberbas. E como tem pessoas soberbas? Acham que sabe tudo. Quantos segmentos que nós temos visto aí no meio dos evangélicos, quantos segmentos que é antibíblicos. E as pessoas, tem muitos que seguem esses ensinamentos. E diz o apóstolo Paulo, eles nada sabem. Eles pensam que sabem, mas eles nada sabem. E ele diz mais ainda, mas delira, tem sonhos, delira, tem uma mente cheia de fantasia. E eles acham que são inteligentes, que
que sabe tudo. Agora, quando essas pessoas o seguem, ou quando essas pessoas o ouvem, essas pessoas são cegas espiritualmente. E o apóstolo Paulo está aqui mostrando a Timóteo para que ele tenha esse cuidado. Mas delira acerca das questões e contenda de palavras. Então, meus amados, das quais nascem invejas, blasfêmias, ruins suspeitas. Então nós vemos que quando começa a haver dentro da igreja, até dentro da família, ensinamentos contrários daqueles que vocês sabem, daqueles que vocês aprenderam, e vocês veem muitas vezes pessoas querendo trazer algo para dentro da sua casa, dizendo o que tem isso não tem nada demais, tenha cuidado, minha irmã, tenha cuidado, meu irmão. Nós temos, Deus cuida das nossas famílias, e nós, marido e mulher, marido e esposa, somos responsáveis para direcionar os nossos lares, mostrar o que é certo e mostrar o que é errado. E o apóstolo Paulo, ele nos mostra aqui, e aí haverá contendas de homens corruptos de entendimento, porque a pior coisa que tem, meu amado, é quando as pessoas não querem entender o que é certo. Tem pessoas que só querem trilhar o caminho errado. Entendimento é privado da verdade, cuidando que a piedade seja a causa de ganho, aparta-te dos tais. Então, amados, nós não temos que ter comunhão com pessoas que começam a trazer historinha para dentro da sua casa, para seus filhos e para a sua família. Não, aqui a Bíblia diz que nós devemos nos afastar dessas pessoas. Porque, sabe por quê, amado? A luz não se dá com as trevas. Luz não se dá com as trevas. Você sendo luz, você não tem como abrir os seus tímpanos para que as trevas falem o que eles desejarem. Então o apóstolo Paulo diz que para você se apartar, para nós nos apartarmos de tais pessoas. Mas é grande o ganho, a piedade com contentamento. E aqui no 7, o apóstolo Paulo fala, porque nada trouxemos. O que ele está falando aqui, querido, é que quando nós viemos ao mundo, nós nem roupa tínhamos, nada trouxemos para este mundo, não é verdade? Nós nada trouxemos e manifesto, e que nada poderemos levar dele. Ou seja, nós viemos sem nada e voltaremos sem nada. Viemos sim, fomos, né, para o berço, talvez de madeira, não é? E voltaremos para uma urna de madeira. Então nada tínhamos e nada estamos levando. Tendo, porém, o sustento e com o que nós cobrimos, nós vemos, amado, que muitas pessoas correm para ali, correm acolá, em busca de ganhos e mais ganhos, e nada os satisfaz. Nós precisamos sermos bons gestores dos nossos ganhos. Nós precisamos saber viver com aquilo que nós ganhamos, né? Nós só podemos gastar aquilo que nós ganhamos. Então o apóstolo Paulo ensina isso
tendo, porém, sustento o que nos cobrimos. E ele diz mais ainda, na parte B, estejamos com isso contentes. Nós vemos tantas pessoas tristes, entre depressão, por causa de pagamento. Mas por quê que você está devendo e não tem o dinheiro para pagar? Falta de planejamento. Você não é um bom gestor, você não é uma boa gestora, você tem sua família. Aí começa a apanhar dinheiro emprestado, os juros altos. E como é que fica a sua situação? Amado, a Bíblia ensina-nos tudo que você possa imaginar. Você vê que aqui, no 8:6-8, ele fala, tendo, porém, o sustento. Se você está comendo, se você tem sua casa, glorifica a Deus, exalta a Deus, dê aleluia, que tu tens sua casa e a casa te cobrindo, faça frio, faça sol, você tem a sua casa. E ele diz mais, e com que nós cobrimos, estejamos com isso contentes. Olha, irmão, não tem condições de um crente entrar em depressão por falta de dinheiro. Não tem como, se você está comendo, se você tem onde morar, dê glórias, aleluia. Dê glórias, aleluia, glórias, aleluia. É isso que nós precisamos fazer. Estejamos felizes. Olha para trás um pouco. Quantas milhares e milhares e milhares de pessoas não têm onde morar. E milhares de pessoas não têm onde comer. Você tem onde morar. Você tem onde comer. Deus proveu tudo isso para vocês. E você agora vai entrar em depressão, vai ficar triste, vai blasfemar, vai ficar falando para a vizinhança. Misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Aleluia. E continuando, ele diz assim, ó, no 9, mas os que querem ser ricos caem em tentação. Sim, quando um cristão, que ele está em busca, isso não quer dizer, irmãos, que Deus não vai te dar riqueza. Sim, dá sim, não é? Então ele diz assim, mas os que querem ser ricos caem em tentação. Então, muitas pessoas caem no laço do diabo, a fim de angariar mais dinheiro, fazem transações erradas. E aí, colhe coisas negativas para a sua vida. E em laço, cai no laço, e em muitas concupiscências, em muitos pecados. Então é isso que é. Quando a pessoa quer ficar rico, ele faz de tudo, não é? Ele entra em tentação, ele começa a pecar, começa a fazer coisas loucas e nocivas, muitas vezes a ele próprio, a sua família, que submergem os homens na perdição e ruína. Quantas pessoas vocês conhecem que hoje em dia já tiveram dinheiro, mas tiveram que vender tudo para pagar o que devia? E hoje em dia, então, amado, estejamos atentos, porque muitas vezes você ouve. Eu vejo que atualmente eu vejo falar muito em prosperidade. Eu quero dizer a vocês que eu não sou contra a prosperidade, não. Deus deseja que nós sejamos prósperos, que nós tenhamos nossa casa, que nós tenhamos nosso salário, que nós tenhamos o que comer, não é? Eduquemos nossos filhos. Isso é de Deus, não é? Agora, eu quero que vocês me mostrem se Jesus alguma vez falou em prosperidade. Se os apóstolos alguma vez falou em prosperidade. Então nós temos que ter cuidado. Esse é uma das correntes usadas em muitas igrejas. Tenhamos cuidado, querido.
A prosperidade vem sim. Eu quando falo em prosperidade, eu falo em prosperidade espiritual. É isso que nós precisamos, é crescer, ser rico nas bênçãos de Deus, ser rico nas bênçãos de Deus, saber amar, saber perdoar, saber abraçar, saber servir. Amém? É isso que nós precisamos, querido. Glória a Jesus. E ele diz aqui no 10, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. Amado, é outra coisa que nós temos que ter muito cuidado. Tem pessoas altamente agarradas ao dinheiro. Tem pessoas que muitas vezes esquecem até de dar seus dízimos, porque está agarrado ao seu dinheiro. Olha o que fala aqui, ó. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviam da fé. Então, muitas vezes as pessoas estão tão loucas, tão enraizadas, né, por amar o dinheiro, que eles se desviam da fé. Então, eles começam a falar uma porção de coisas contrárias ao que está na Bíblia Sagrada. Quando eu falei em dízimo, amado, eu não estou se referindo ao irmão B, ao irmão A ou ao irmão F, não. Estou falando aquilo que o Espírito Santo está no meu coração mandando falar. Cada um sabe de si, não é verdade? Amém? Aleluia. Então, desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Então, quando a gente tem um amor ao dinheiro, acontece o seguinte, o dinheiro acaba, depois vem as dores de cabeça, não é verdade? Vem as preocupações, não é? Então aí você começa a sentir, poxa, eu não devia ter feito isso, eu não devia ter feito aquilo. Bem, e no 11 ele diz assim, mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas. Então, meu amado irmão, vamos fugir destas correntes, destes segmentos que a gente tem ouvido, que muitas vezes as pessoas vão para uma igreja e chega lá, se prega tanta coisa, segundo o homem, segundo a loucura do homem, mas não o que está na palavra de Deus. E agora, aqui, para nós terminarmos, ele diz, mas tu, ó homem de Deus. Então você que é uma mulher de Deus, você que é um homem de Deus, amado, foge de tudo isso, querido. Foge destas coisas, mas foge mesmo. Distancia-se disso, destas coisas, e segue a justiça, o amor, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Então, amado, sejamos isso aqui que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui, né, neste momento. E ele diz, olha, milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, desde já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. E a minha pergunta, você tem dado testemunho de uma mulher cristã? Testemunho de um homem cristão? Você tem glorificado e tem botado o seu Criador em primeiro lugar? Precisamos refletir tudo isso, irmãos. Precisamos refletir. Nós temos colocado Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Que Deus nos abençoe e que Deus nos faça, cumpridores da palavra e não ouvintes somente da palavra. E muitas coisas, irmãos, nós fazemos na obra de Deus pela fé, porque
A Bíblia diz que bem-aventurados são aqueles que não me viram e creram. E nós cremos através do Espírito Santo de Deus. É Ele que nos dá essa força, não é? Para ser liberado dentro de nós coisas sobrenaturais. Então, que Deus nos abençoe nesta noite, que Deus faça a vocês uma noite de paz, uma noite tranquila, que cada chefe de família seja altamente abençoado, cada sacerdotisa, a esposa, seja altamente abençoado. Amém? Amém. Oremos. Ó Deus, neste momento, Pai, eu quero clamar a Ti em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Se tiver alguém enfermo, alguém com dores, neste momento, Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu repreendo tudo isso para a glória e honra do Teu santo nome, Senhor. Ó Deus, ensina a Tua igreja, Senhor, a saber discernir o que é certo e o que é errado, Senhor. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Me dê, Senhor, discernimento, Senhor, daquilo que Te agrada e daquilo que não Te agrada, Senhor. Eu Te agradeço, Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, hoje e para sempre. Amém e amém. Que Deus vos abençoe, irmãos. Que Deus vos abençoe, Igreja do Avivamento. Um abraço, a paz do Senhor. Amém? Restaura-me, ó Deus, dá-me seu coração, santifica-me, purifica-me, dá-me seus olhos, restaura-me, ó Deus, dá-me seu coração, santifica-me, purifica-me, dá-me seus olhos, leva-me aos lugares da sua comunhão,